Olá, fera! Nessa questão ele diz que certa massa de gás sofre uma transformação de maneira que o seu volume aumenta de 20%. Então pensa comigo, ó. Nós vamos ter aqui um volume no início e aqui o volume no final, ó. Vou até fazer a conta aqui no canto, ó. Volume no final é o volume no início acrescido de 20%. 20% é 0,2 dele, tá bom? Tanto é que 1V0 mais 0,2V0 é 1,2 V0. Tem aluno que já é um pouco mais experiente com porcentagem e já começa a questão já colocando isso direto. Um acréscimo de 20% quer dizer que a gente vai multiplicar por 1,2. Então esse volume final dá 1,2 do volume do início. E ele diz que a temperatura absoluta diminuiu de 40%. Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Ó. Aqui nós temos a temperatura inicial e aí ó, aqui nós vamos ter a temperatura final, que equivale, ó, vamos lá fazer a mesma conta. Ó. A temperatura final é a temperatura do início, só que dessa vez é diminuída de 40% dessa temperatura. 40% é 0,4. Então nós vamos ter essa conta. Então se ela foi diminuída 40% é porque resta 1 menos 0,4 dá 0,6T0. Ela fica 60% desse valor do início. Então tá aqui, ó, 0,6T0. Beleza? E aí a gente vai admitir, já que ele não falou nada, que o número de mols permanece o mesmo. Ó. Aqui nós temos o número de mols do início e aqui o número de mols do final é igual ao do início. Ele quer saber o que vai acontecer com a pressão. Então está aqui P0 e PF. Vamos ver quanto equivale essa pressão final em termos da inicial. A gente tem uma transformação gasosa aqui, ó. Vou colocar a lei geral das transformações gasosas. Eu sempre gosto de trabalhar com o número de mols também na equação. Então a gente vai ter isso aqui, ó. A gente viu isso em aula, que é mais vantajoso trabalhar com o número de mols. Então, ó, já que o número de mols permanece o mesmo, vai acabar cortando e a gente agora vai só substituir esses valores que a gente tem aqui, ó. Pressão no início, ó, vou manter ela. Volume do início vou manter. Temperatura do início vou manter. Pressão do final é o que a gente quer descobrir. Volume do final é 1,2 do volume do início. Dividido pela temperatura do final é 0,6 da temperatura do início. E aí vai facilitar muito nossa vida, ó. Dá uma olhada. Volume do início corta com o volume do início, temperatura do início corta com a temperatura do início. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, que P0 é igual a PF, 1,2 dividido por 0,6 dá 2. Então a pressão do final, que é o que a gente quer descobrir, é a pressão do início sobre 2, ó, porque vai ficar P0 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, ó. Então a gente descobre que a pressão do final é 0,5 corresponde a 50%. É 50% da pressão do início. Então houve aí uma redução de 50%, tá bom? E aí, ó, a gente vai atrás dessa alternativa. Na letra A ele diz que é 50% maior, não. Na letra B ele diz que é 50% menor. Perfeito, porque se a pressão do final vale 50% da do início, é porque houve uma redução de 50%. A letra B é o gabarito correto. Um forte abraço e até a próxima.